Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos lá para mais uma live da reorganização miofacial, terça-feira, 19h30. Mas hoje é uma live muito especial, né? Nós estamos com o carrinho aberto para venda da nossa metodologia reorganização miofacial e o nosso super desconto ele vai somente até hoje. Então, pessoal, aproveitem. E GG e eu, como somos doidas mesmos, né? Hoje a gente resolveu fazer uma intervenção ao vivo aqui no Instagram para compartilhar com vocês um pouquinho da RMF. Então, eu vou chamar minha amiga querida fazer uma live onde nós vamos mostrar todos os momentos da reorganização miofacial. Oi, Laís. Desde o momento ativo, olá, até autocuidado. Estava explicando aqui para o pessoal, amiga. Deixa eu mudar um pouquinho a câmera aqui. Dá para me ver? Dá para ver, sim. Tranquilo. É? Boa noite. Aí a hora que eu pessoal. faço assim, dá para ver a modelo? Dá. Mas Acho que a minha modelo já está tirando um cochilo na minha maca aquecida já. tudo preparado aqui também para a gente passar um pouquinho de exercício, autocuidado, intervenção, né? Tudo para. Não, eu até coloquei o meu jalequinho, ó, né? Tô preparada, porque eu falei só duas doidas, né? Para querer ensinar intervenção numa live ao vivo. Mas a gente vai dar conta, né, amiga? Vamos demonstrar um pouquinho, né? O que é esse trabalho maravilhoso, a reorganização miofascial, que a gente está apostando tudo nisso de coração, né? Então, vamos começar falando um pouquinho da condição da fascite plantar, é isso que você programou aí? Vamos conversar. Na verdade, a gente puxou, né, para fascite plantar, porque nós sabemos que essa é uma condição muito comum no nosso consultório. Eu digo, né, que fascite, lombalgia específica, cervicalgia específica acabam sendo feijão com arroz. Sim. Né, Gê? A gente tem isso, é muito comum no consultório. Contudo, o que a gente vai demonstrar para vocês hoje, pessoal, vale ressaltar que é muito importante o quê? Óbvio, uma boa avaliação, ver se esse protocolo ele vai ser conivente, né, com seus achados dentro do contexto clínico, né, do seu paciente. E ele pode também ser utilizado para outras condições que acometem o segmento inferior também. E se a gente ainda for pensar em fáscia, né, vai o segmento como um todo, né, porque está tudo interligado. Só que a gente demonstra alguns momentos, vocês vão ver, tanto no protocolo passivo, ativo assistido, como a parte ativa, né? E até essa ativa que a G vai nos prestigiar aí com a aula dela, essa parte ativa sendo utilizada como autocuidado também, né, G? Exatamente. Vamos mostrar o que é a sequência certinha dessa metodologia, né? Lógico, num ambiente de consultório é diferente, você como você falou, você avalia, seleciona a técnica que você vai usar, depois você tem a orientação do autocuidado, tudo num ambiente mais íntimo, né? Então aqui a gente está expondo só para que vocês tenham uma ideia do que é esse trabalho, né? E continuem acompanhando aí. Então vamos lá, amiga, vamos falar um pouquinho dessa dor na fáscia plantar, conhecida como fascite plantar, que a gente sabe que é uma dor secundária, né? Ela é uma dor que normalmente ela aparece em decorrência, normalmente, da dissipação desigual de forças, né? Da desigualdade de tensões nesse pé, nessa perna aí, que acaba sobrecarregando um compartimento e acaba gerando uma densificação do tecido facial. Me corrija aí se eu tiver ou me complete, né? Acaba gerando uma densificação que pode chegar cronicamente a um esporão, uma calcificação, né? Tudo por falta de equilíbrio, de organização nesse tecido, que a gente sabe que não está só ali, ele está tanto externamente como internamente, e as forças estão mal distribuídas, né?
Fala um pouquinho para o Isso. pessoal aí dessa É, movimento é, Isso, complementando, né, amigo, que a gente já vem conversando, né, que a G e eu, a gente sempre está conversando para poder trazer as coisas, né, complementando os nossos achados. E quando a gente fala, eu, né, estava conversando com ela, muitas das disfunções de pé, vamos dizer assim, e até disfunções ascendentes, quando a gente fala de tornozelo, quadril, eu acredito que há muito envolvimento do tornozelo, né? Desse bloqueio do tornozelo. Então, assim, o tornozelo, ele é um segmento dentro da linha da biomecânica que a gente precisa ter um olhar especial. O tornozelo, eu vou trazer um efeito dentro da biomecânica que a gente estuda, que é o efeito mulinete do tornozelo. Que é essa capacidade, por exemplo, da junção entre a pinça bimaleolar, ou seja, dos dois maléolos, né, bem distribuída sobre o talos, que vai fazer que durante a marcha esse tornozelo ele flua durante, né, de uma forma adequada, mas principalmente ele distribua a força de uma forma adequada. Sim. Aí o que acontece? Se eu não tenho essa transmissão, eu vou começar a criar zonas de hipomobilidade. Em consequência disso, eu vou ter uma alteração, tanto na parte da pisada do meu paciente, como eu vou ter uma alteração ascendente na questão, né, que vai pegar toda a fíbula, tíbia, vai acometer joelho, e daí só a Deus pertence o caminho, né? Sim. Como eu costumo falar. Agora, esse aprisionamento, se a gente pega o Atlas da professora Carla Stecco, quando a gente olha a dissecação facial que ela faz do tornozelo, é uma coisa muito linda, porque é como se a gente visse esse retináculo mesmo, ele é um bracelete que a gente sente na mão, né, Gê? Ele é um bracelete que envolve esse tornozelo. E esse bracelete, quando ele faz esse apertamento, essa densificação, ele vai realmente o quê? Bloqueando a transmissão de força das vias ascendentes e descendentes. E ele vai, pessoal, inclusive acometendo, por exemplo, toda aquela loja lateral ali da tíbia, mesmo em contato com a fíbula, que é uma zona que vocês vão observar que a gente vai mostrar também uma técnica. E essa zona, ela é uma zona, quando a gente observa a dissecação facial, que a gente tira a pele e a gente tira um pouco da camada da face superficial, né, Gê? É uma entreliça muito forte, porque tem que ser, tanto que canelite é muito comum. O que a gente vai ensinar hoje, vocês podem utilizar em canelite, né? Então, assim, dentro dessas disfunções, vocês podem estar utilizando também. Claro, isso que eu estou falando agora é um ponto da biomecânica. A gente poderia ficar aqui, né, Gê? Quando a gente fala de arco plantar, quando a gente fala também de origens direta de joelho e quadril, essas alterações mecânicas, né, dentro da biomecânica mesmo, que podem gerar essas disfunções tão comuns no nosso consultório. E o tecido facial faz o quê? Ele se aperta, né? Ele se limita, ele espreme as estruturas que estão ali. E já está mais do que comprovado, né? Vamos puxar aí a brasa para o nosso assado. O pessoal ali de Minas comprovou que o músculo ele não transmite força adequada se a face estiver espremendo ele. Então, ele até vai executar a função, mas ele não vai executar a função dentro da sua maestria. Um exemplo que a gente sempre dá é o quê? Puxa a tua camisa e tenta executar uma contração, uma movimentação. Você vai ver que você está apertado, você até, né? Que nem eu digo assim, você até faz o básico, mas sim, você não tem toda a sua potência instalada. Ai, falei demais, amiga, mas enfim, né? Por isso que é muito importante, né? Quando o paciente ele está apresentando essa dor no calcâneo, essa dor na fáscia, não tratar só da dor, né? A gente tem que aliviar essa dor, tem que minimizar esse processo inflamatório e tudo mais, mas tem que também soltar essa fáscia para devolver para esse pé o espaço e a organização interna que ele tem, né? Eu gosto muito de comentar as falas da doutora Aida Rolf, que ela falava assim, um ponto super importante, além do retináculo para ela, é a membrana interóssea, que é isso que você falou. Isso, a membrana interóssea, isso mesmo.
ela dizia que não existe pé cavos ou pé planos, existe canela cava e canela plana. Ou seja, o problema todo do pé o problema todo do pé está sempre na liberdade que a membrana interóssea tem para fazer justamente essa pinça maleolar funcionar adequadamente, né? E esse molinete, muito não molinete, mas enfim, esse movimento de dorse tem que estar livre, né? É muito importante isso, porque se você ficar, na RMF, a gente trata a dor, mas a gente vai atrás de recuperar a função também. E isso é que vai ser a melhor estratégia para essa fascite plantar aí, né? Então, vamos lá, vamos mostrar um pouquinho a primeira parte. Pessoal, vocês tenham paciência, porque é tudo novo hoje para mim, tá? Então vamos lá, né? Bom, é tudo novo. Eu só quero fazer um complemento, que quando fala em efeito molinete, né, eu fico assim, ai meu Deus, tem um monte de coisa para falar, gente. Mas eu só quero fazer mais um acréscimo. Que quando a gente tem essa trava, esse efeito molinete, ele não se limita só ali na região do tornozelo, no deslizamento da fáscia plantar, né? Só para deixar mais claro, assim, sabe? Pessoal, então, assim, esse deslizamento da fáscia plantar, né? Essa conexão que vem ali, né, com o tendão aquileu, que daí a gente vai ter os gêmeos subindo numa ascendência com as fibras transversas, toda aquela face densificada de união, vou ter os poplíteos lá em cima e só, né? Então, todo esse... Exatamente, todo esse segmento vai ficar alterado. Então, olha só, a minha modelo tá ali, tá dormindo minha modelo? Não, tá acordada, ela não quer aparecer, tá, gente? Adolescente, né? Tá com vergonha, mas é a Fifi que tá ali, então eu vou demonstrar. Eu vou fazer a primeira parte do protocolo, que ele vai do momento passivo até ativo assistido, tá bem? Eu não vou ficar todo o tempo necessário em cada manobra. Mas a G e eu, por experiência, por estudo, mas muito da nossa prática clínica mesmo, cada mão passiva a gente reserva para vocês mais ou menos o tempo de 1 minuto e 30. Né? Para vocês permanecerem nesse tempo por mais ou menos 1 minuto e 30, tá bom, pessoal? Então, esse momento de 1 minuto e 30, a gente vai ter primeiro o momento que a gente pede licença para o corpo. Lembrem que sempre a gente fala, a gente não chega com os 2 pés na casa de ninguém, a gente bate na porta. Então, a fáscia, ela é um tecido que, hoje, né, a gente vê que é um tecido que realmente, assim, quanto mais você trabalhar a favor dela, melhor. Então, assim, não... né, de uma forma agressiva. Então, a gente vai passar pelo momento ali onde a gente vai ficar um tempinho, eu vou falar para vocês, a gente vai deixar o corpo se adaptar, aquele estímulo do sistema nervoso periférico vai lá para a medula, vai gerar um efeito ascendente para o sistema nervoso central e a gente começa a ter respostas. Esse protocolo, né, até a parte que a G vai ensinar depois, ele dá uma alteração muito boa na função. Vocês repliquem na prática de vocês. Então, vocês vão ver que vai mudar mesmo a mecânica. Filmem antes e depois, tirem foto. Se quiserem mandar para a gente, pode mandar. Só que ele é um protocolo que também, como a RMF ela é voltada para dor. Né? Então, a gente tem efeitos dos mecanismos endógenos de controle da dor, onde a gente vai ativar essa farmácia, como a gente sempre fala, né? Essa farmácia endógena, e a gente vai estar ativando todos esses mecanismos que vão favorecer o processo de analgesia, tá bem? Maravilha. Então, vamos lá. Qualquer coisa, tu vai me falando, tá? Eu vou demonstrar, para baixar um pouquinho. Vou dar um oi aqui para a galera, que eu tô vendo aqui. Isso, ó, dá para ver? A Ângela. Oi, pessoal. Dá para ver? Dá para ver. Dá? Então, isso, anota ali as perguntas para depois a gente conversar. Olha só. Como eu falei para vocês, uma estrutura, eu vou ter que, para ficar bom o vídeo, eu vou ter que fazer um pouco nesse pezinho, já sofro um pouco nesse e depois um pouco nesse, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, a gente tem uma estrutura aqui nessa região de tornozelo que ela tem além dela ser muito rica, né, em estabilização, né, vamos colocar assim, a gente vai passar pela parte da face superficial,
a gente vai entrar naquelas camadas que a gente conversa, e essa fáscia mais profunda, ela é uma fáscia de muita estabilização, tá? Só que esse retináculo e essa fáscia plantar, tá ali na revisão da professora Carla Esteco, publicada em 2022, são as regiões mais inervadas, né, do nosso corpo. Então, eles têm muitas estruturas ricas em terminações nervosas livres, mecanorreceptores Ruffini e Pacini. Então, é uma estrutura muito rica para a gente trabalhar, né, Gê? Então, olha só, pessoal. Tá aqui o segmento inferior, tá, do paciente de vocês. A primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? Esse paciente tem que estar relaxado, ele tem que se entregar na sua mão. Tu vai abraçar, não aqui na região do calcanhar, porque eu crio uma alavanca, não é errada, mas eu crio uma alavanca no tecido que não vai favorecer a minha manobra nesse momento, tá? Essa é uma pegada que a gente utiliza em outros protocolos. A gente vai fazer aqui, ó. Então, eu vou abraçar um pouquinho abaixo aqui, um pouquinho para trás do meu calcanhar. O maléolo lateral da sopa eu vou deixar bem entre os meus 2 dedos. E aqui eu vou deixar repousar essa estrutura. Olha como tá a minha mão. Ó, isso é apertamento. Eu não tô... Desculpa, filha, não é isso que eu tô fazendo, tá? Eu só tô deixando, ó, o pé da sopa repousar na minha mão. Depois, eu vou vir com esses meus 3 dedos. Olha só. Lembrem que a RMF trabalha muito com carga mecânica específica. Então, aqui eu vou, olha só, trago um pouquinho, uma leve dorse, tá? Do pezinho da Sophie. E vou tirar o meu dedinho aqui para vocês verem. E vou entrar, tá dando para ver aí, amiga? Ó, vou entrar nesse retináculo, primeiro só com o toque dos meus três dedos. A minha intenção agora é o centro do tornozelo da Sofia, tá? Então, eu tô pensando bem no centro articular ali. Eu só estou tocando e pedindo licença para o corpo, mas a minha carga mecânica, ela tá oblíqua a 45 graus. Sempre, tá? Isso é muito importante. A gente não faz isso, né, Gê? A gente não faz isso, tá? A gente faz isso. Oblíqua a 45 graus, tá bem? Então, eu tô, ó, indo, ganhando espaço, tá bem? Retináculo, né, amiga? Isso, bem no retináculo. A gente sente que o tecido começa a ceder depois de alguns segundos, tá bem? Então, ó, vai cedendo e aqui, conforme ela for cedendo o retináculo, eu só forço um pouquinho mais a dorsiflexão da FIF para eu ganhar um pouquinho mais de espaço. Entenderam? Porque a minha mão não poderia estar aqui, ó, porque eu iria estar numa carga mecânica para esse protocolo inapropriada, tá? Então, ó, eu entro no retináculo e ganho um pouquinho de dorsiflexão. Depois, eu vou jogar, além do centro de tornozelo, eu vou ganhando mais espaço aqui na Sophie. Eu vou jogar depois em direção do joelho, até a minha intenção ser lá para o centro do quadril. Porque a gente vai gerar, olha, essa transmissão de força, tá bem? Então, eu vou ganhar espaço e agora eu vou utilizar outra carga mecânica, que é o que? O cisalhamento que a gente utiliza na RMF. Então, eu vou fazer como se fosse um movimento de meia-lua. É esse movimento aqui, ó, pessoal, tá? Só que imagina que vocês não vão ver o meu dedo trabalhar, mas lá dentro a Sophie vai estar sentindo, porque esse movimento em meia-lua, eu passo a 45 graus a barreira da face superficial. Depois eu tento atingir aquela camada entre a face superficial e a face profunda, que a gente já falou diversas vezes. Quando eu começo a cisalhar aquela camada sobre a outra, o que que acontece? Você não vê o meu dedo mexer, mas eu estou lá dentro conectada à estrutura, tá? Então eu vou mostrar para vocês, olha só. Qualquer coisa vai falando aí, tá, amiga? O Sérgio está perguntando se a câmera poderia mostrar o movimento, mas é que assim, a Lari está sozinha, não tem como aproximar a câmera lá, pessoal, infelizmente.
Numa outra oportunidade, eu prometo que a gente, né, adapta para aproximar a câmera, tá? Mas agora foi o máximo que eu consegui, pessoal. Oi, Cris. Olha só, tá? Dá para ver. Tá sentindo o soft lá dentro, ó. Eu vou ganhando espaço e aqui o tecido ele vai fazendo como, amiga? Então, ó, deixa eu só mostrar rapidinho aqui para vocês, ó. Então, imagina que tá aqui, ó. Eu entrei aqui no retináculo, ó. Oblíquo 45 graus, tá vendo? Ó, me conectei com o tecido e depois eu vou fazer o quê? Ó, eu tô exagerando o movimento, mas eu vou fazer esse movimento de cisalhamento sem perder esse contato com o tecido. Acho que ficou um pouquinho mais claro, né? Isso. Isso, Pessoal, agora... esse movimento que a Lari está fazendo, cisalhamento, é um movimento bem suave, porque a gente está visando o mundo biológico que está ali, as células, a matriz celular, né? A viscoelasticidade desse tecido. Então, nós não estamos falando de estruturas grandes, né? Grosseiras, a gente está falando de uma matriz mesmo. Exatamente. Agora, pessoal, ó, vocês não vão ver meu rosto, mas vão escutar a minha voz, tá? Eu vou mostrar nessa perna para ficar mais fácil. Agora, vocês vão pegar a perna... o polegar seu aí. Hã? Estão perguntando onde que estava o seu polegar, porque não dava para ver. Ah, o polegar, ele tá aqui, ó. Ó, na planta do pé, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Só que o polegar, ele não tem, ó. Ele só tem aquela função de levar um pouquinho mais para dorsiflexão, ó. Conforme a minha mão for ganhando espaço no retináculo. Ele está ancorado, tá? Na fáscia plantar, né? Isso. Ancorado na fáscia plantar. Depois, no segundo momento, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou usar a minha perna sobre a maca, vou depositar o membro inferior do paciente na maca. Cuidem isso, ó. Tá vendo? Essa hiperextensão não pode acontecer. Como eu falei para vocês com relação a você abraçar o calcanhar aqui e você abraçar o calcanhar aqui, ó. Então, coloquem dessa forma, com uma leve... Não chega a ser uma flexão, mas não uma extensão, tá? De uma forma bem confortável. Lembra aquele retináculo que a gente comentou? A gente trabalhou ele de uma forma que direta no momento preparatório. Agora, com a minha mão, ó, dessa forma, em garra, estão vendo? Ó, minha mão tá em garra. Eu vou só colocar em cima desse retináculo, eu vou literalmente abraçar como se fosse uma pulseira, e a minha carga mecânica aqui vai... O Barney. Desculpa, gente. A minha carga mecânica aqui vai ser o quê? Uma leve rotação interna desse retináculo, ó. É um movimento, ó, muito sutil. Dá para ver? Dá para ver. A diferença aqui na perna da Sophie, muito sutil. Depois, com a minha outra mão, eu vou trabalhar essa região aqui, ó. Estão vendo? Eu vou fazer o quê? Eu vou abraçar esse retináculo e eu vou, ó, pegar essa parte bem nessa região aqui, ó. Bem nessa região do centro aqui, ó, do antepé da Sophie. Ali eu vou depositar a minha carga mecânica. Então, eu abraço, faço esse bracelete, faço uma leve rotação interna do membro inferior. Sophie, quando eu faço essa leve rotação, você sente aonde? Sente lá no quadril. Vocês não viram ela mostrando, né? Mas a gente lembra aquele tecido em ascendência que a gente comentou? Então, o paciente ele pode sentir o quê? Até em vias mais superiores, tá? Eu vou entrar naquele local que eu falei para vocês. Olha como tá a minha mão, ó. Dessa forma. Primeiro momento do protocolo. Eu não perco mais essa torção que eu fiz aqui no meu retináculo do tornozelo. Segundo momento, eu vou direcionar com a minha mão direita o meu vetor de força oblíquo a 45 graus para o centro do tornozelo. Só vou segurar. Carga mantida, sustentada, pedindo liberdade de espaço dentro do tecido do teu paciente. Você vai manter
não vai realizar nada. Vai esperar alguns segundos, vai ter informação do sistema nervoso periférico para o central. Depois, você vai ganhar um pouco mais de espaço, olha como eu estou indo, sem perder a torção do meu tornozelo. Eu ganho um pouco mais de espaço e vou em direção, ó, ganho espaço ao tornozelo. Aqui, eu começo ao quê? Realizar o meu movimento de cisalhamento. Eu vou fazer ele grosseiro, G, só para vocês verem, tá? Então, eu vou, ó, calcanhar, dedo, calcanhar, dedo. Mas eu não estou fazendo nessa camada de pele. Não é o movimento da massoterapia. Eu entrei lá dentro do tecido e eu vou realizar ele. Olha só. Ele é muito, ó, sutil. Eu já vou demonstrar na palma da minha mão. Olha só. Em nenhum momento eu perco. Olha, eu vou voltar tudo que eu ganhei, ó. Em nenhum momento eu perco essa rotação. Então, olha só como a gente vai fazer, pessoal. Olha a minha mão aqui, ó. Então, eu vou... Olha como eu entro, ó. Imaginem que aqui é o centro lá na região do meinho do antepé do meu paciente. Essa é um lugar bem certinho que a gente consegue encaixar bem bonitinho, tá? Então, ó, eu encaixo a minha mão lá naquela região, ó, encaixei, fui ganhando espaço, 45 graus em direção ao tornozelo do meu paciente. E depois eu começo o quê? Realizar o movimento de cisalhamento. Olha ele exagerado, que é do calcanhar, dedos, do calcanhar, dedos. Mas eu estou trabalhando lá naquela camada entre a fáscia superficial e a fáscia profunda. Tá bom? Agora, olha só. Deixa eu só responder aqui ao Shibata. O cisalhamento faz no sentido da fibra muscular ou não necessariamente? Não necessariamente. Isso, pode falar, amiga. Não, é que não é no sentido da fibra. Não, sempre há uma dúvida com relação a esse cisalhamento. Como a face ela é tridimensional, esse cisalhamento a gente não precisa respeitar a fibra. Mas a GG, nós temos o hábito de dar alguns direcionamentos para ficar mais fácil vocês estarem realizando. E são direcionamentos que a gente observou nas nossas pesquisas e na nossa prática que dão mais resultado. Legal. Por exemplo, quando a G fez, lembra lá no protocolo dos animais, da patinha e tudo mais, lembra que quando você fez o cisalhamento de um jeito não surtiu efeito na fáscia, lembra disso, Sim. Gê? Então, por isso que a gente precisa manter as cargas mecânicas, como a gente está pregonizando aqui para vocês, tá bem? Agora, a última parte, agora a gente vai para o ativo assistido. Então, ó, vou virar um pouquinho aqui, dá para ver? Dá para ver, dá. Isso, olha só. Então, aqui eu vou pegar toda essa loja, né? Eu vou dividir ela principalmente em 2 pontos, mas eu posso fazer a divisão até em 3, né, Gê? Vai depender da necessidade do paciente. Eu vou pegar bem entre, ó, a parte aqui pontiaguda mesmo da tíbia. Eu vou lá, pego a cabeça da fíbula, aonde eu sempre faço esse marco palpatório, ó. A tíbia, a protuberância aqui, a cabeça da fíbula, aonde o meu indicador bateu, eu vou ter bem o centro dessa demanda de tecido, tá bem? Eu vou utilizar mais uma vez essa parte da região da minha mão e olha só, minha mão esquerda, ela só é estabilizadora, ela não tá fazendo força nenhuma, tá? É só esse contato aqui com o paciente. A minha mão direita eu vou achar dentro daquele marco palpatório ali que eu mostrei para vocês e vou mais uma vez entrar 45 graus no tecido, pedindo licença, ganhando espaço. Aqui é uma região que ela é muito sensitiva, ela é muito sensível. O paciente ele não tem que estar sentindo dor enquanto você está trabalhando. Você vai ganhando espaço e vai jogando aqui no caso desse protocolo, tá? A gente sempre tende na fáscia a jogar para o centro do corpo, para o centro articular.
Só que aqui, como eu estou focando nessa região e nesse acoplar do pé, né, do pé no solo de uma forma mais adequada, mais livre, eu vou jogar para o meu tornozelo também. Então, eu vou, ó, trabalho aqui, ganho espaço, tá, pessoal? E vou lá para o tornozelo da Fifi, ó. Agora, trabalhei 1 minuto e 30. Eu vou pedir para a Fifi fazer o quê? O movimento ativo assistido. Aonde, Fifi, puxa a tua linha 3 vezes para a mamãe. Isso, 1, 2, olha que bonitinha. 3, isso. Agora, estende os dedinhos, Fifi. Vamos lá. 1, 2, 3. Então, eu vou nessa. Olha só como a gente tem a adaptação do tecido. Não sei se dá para ver aí, mas o tecido facial ele abraça a tua mão quando você faz corretamente. Você deforma ele ao seu toque. Não fica só uma listra vermelha, que nem eu falo, ou uma coisa com hiperemia. Você realmente ganhou espaço dentro daquele teu paciente. E você pode realizar isso nessa parte superior. Pode realizar aqui nessa região medial, também aqui da perna. E no caso da Fifi, que tem uma perna bem longa, eu poderia até um pouco mais, né? Inferior aqui também tá realizando. Então, eu vou fazer mais uma vez, só para o pessoal observar aqui, ó. Então, eu vou... Agora, Fifi, puxa a tua linha para a mamãe. Puxa, 1, 2, 3. Essa movimentação ativa assistida, pessoal, vocês podem fazer 3, 4, até 7 vezes, né, Gê? Depende da necessidade de cada paciente. Agora estica o dedinho, filha, vai. Isso, 1, 2, 3. Ela tá aqui, vai. Eu solto Só na nossa live, devagar. tem cachorro, Tá tem toda filho. a família tá na live. Gente, eu não tive como deixar ele para fora, que ele estava agoniado. Desculpa. E daí, para finalizar, para eu entregar essa paciente, né, para o ativo da G, eu só peço o quê? A gente sempre fala, G, eu no controle, na percepção do corpo. Então, eu peço para que ela só acople o pé na maca, sinta essa maca na sola do pé 1, 2 vezes e depois ela só escorregue, ó, respeitando muito a fase excêntrica, a volta do movimento, ó, de uma forma bem devagar. Ela pode realizar isso também 3, 4 ou até 7 vezes. Será que deu para entender, amiga? Hein, pessoal? Super deu para Chego pra entender, suar, Lari. Super deu para entender. nervosa, gente. Será que deu para entender? Obrigada, viu, Fifi? Obrigada, Barney. Tem bastante gente amiga entrando aí. O que é legal, pessoal? Vocês entendam. Alguém perguntou aqui quanto dura uma sessão. Isso aí é um momento de uma sessão, que vai durar em torno de uns 10 minutos. Então, a parte passiva, né? A parte manual, a parte onde o paciente está deitado, recebendo, ela gira em torno de uns 10, 12 minutos, não é isso, Lari? Isso mesmo, isso mesmo. E depois essa sessão vai ser completada, você pode estar incluindo esse procedimento, essa manobra, você pode estar incluindo na sua sessão, que de repente dura 50 minutos, dependendo de que sessão que é. Então, a gente sugere que você inclua isso. Isso. E sempre finalize, né? Como a gente está falando de sistema facial, que é um sistema inervado, que é um sistema que precisa distribuir carga e tensão, logo após essa parte passiva aqui, passiva, porém, já com movimentos ativos, a gente recomenda a ativação, principalmente a ativação dos músculos mais intrínsecos, né? Que são os músculos do controle motor, os músculos antigravitacionais, os músculos da postura, tá? E é lógico que exercício tem uma variedade de exercícios que, de repente, seu paciente está precisando. No caso de uma fascite plantar, que é o tema da live, não sei se a Lari concorda, então, nós já falamos no início que
sempre isso é secundário. Normalmente é uma falta de mobilidade do complexo articular do tornozelo, né, e do pé. É importante a gente também dar exercícios de mobilidade, né? Então, o que eu separei aqui para mostrar para vocês, olha, são possibilidades, tá? São sugestões de movimentos que a gente pode fazer nessa situação. Deixa eu ver. Amiga, vê se você me enxerga aí, tá? Tá. Tô vendo. Uhum. Ai, tá linda de camiseta! Você tá vendo o pé aqui? Não tô vendo o pé. Tem que abaixar mais. Teu rosto não vai aparecer. Aí, agora eu vou ver o pé. Agora eu vou ver. Tá. Então, olha só, como eu adoro bolinhas, né? Eu sou a rainha das bolinhas, né? Então, a primeira sugestão para vocês fazerem, no caso, a bolinha, eu recomendo fazer mais em casa, passar como autocuidado, tá? Você acabou de submeter o seu paciente a uma intervenção para o sistema facial manual, você não precisa repetir a dose com a bolinha, tá bom? Então, essa sugestão da bolinha é para o paciente fazer em casa, nos dias que ele não está com você. Essa é uma sugestão de auto-reorganização miofascial, vamos chamar assim. Dá para ver meu pé? Dá pra ver sim, tá ótimo. Vamos ver as Enquanto tu vai se arrumando, amiga, enquanto tu vai se arrumando, deixa eu só responder aqui, ó. Perguntou, acho que Costa aqui perguntou, eu posso aplicar técnica de analgesia, realizar a manobra e depois fazer o exercício? Pode, é uma sequência ótima, Costa, só que a RMF, ela é uma técnica analgésica. Tanto que a gente acabou de concluir vários estudos acerca desse assunto, onde a gente, por meio das cargas mecânicas que a gente demonstrou, por meio desses pontos específicos, a forma como a gente faz a intervenção na face e automaticamente no sistema facial, você já conquista a analgesia. Mas, sem sombra de dúvidas, você pode utilizar as suas técnicas analgésicas, pode utilizar essa movimentação manual, vamos dizer, e depois incluir os exercícios, sem sombra de dúvidas, né, Gê? Isso aí. Tem mais alguma pergunta? Você quer responder? Não, só essa, amiga. É só essa até agora. Pessoal, fiquem à vontade, depois a gente responde. Tá. Então, olha só, uma orientação de autocuidado. Pega uma bolinha, que pode ser uma bolinha de tênis, mas também pode ser uma bolinha mais macia que a de tênis, tá? O que a gente não recomenda é uma bolinha mais dura do que a de tênis. Então, a gente vai selecionar todos esses pontos aqui, ó, embaixo do primeiro dedo, o hálux, tá? Embaixo do meta aqui. Depois vai para o segundo, depois vai entre o quarto e o quinto. Depois vem para um ponto que vai ser logo aqui no começo do calcâneo. Então, dessa forma, a gente consegue afetar a face plantar, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto logo. Dá para ver aí, né, amiga? Dá para ver, tá ótimo, Gê, ótimo. Isso. Então, o contato, a gente vai descarregar uma carga mecânica agora, que é em função da bolinha contra o tecido que envolve o primeiro metro, tá? Então, eu não estou descarregando peso aqui, eu estou gentilmente tocando, sentindo essa pressão, tá? Que é diferente de antigamente, quando a gente não sabia sobre as cargas mecânicas, né, Lari? A gente apertava a bolinha até a bolinha ficar deformada, até sentir dor. Não precisa. Descarrega a gente. Exatamente. Lá. Tá? E, Gê, o pessoal tá falando aqui, eu tô enxergando, mas vê se você abaixa um pouquinho mais a tua câmera. Tem como? Vamos ver. Só um pouquinho mais, amiga. Perfeito, deu, perfeito. Aí, ótimo, obrigada. Então, olha ótimo. Lá. Agora ficou melhor ainda mesmo. Nossa, dá para ver bem, Gê. O ponto é exatamente esse, logo atrás da joanete aqui, do hálux, tá?
deixa aquele 1,5 minutos lá, sem ficar fazendo grande pressão. Essa é a novidade, porque a gente já sabe que não precisa, né? E para fazer o cisalhamento, a gente vai pedir, ó, movimento de extensão dos dedos. Tá? Então, ó, gentilmente eu alongo e relaxo. Faço 1, 2, 3 vezes, descanso um pouquinho. Mantenha como se a bolinha fosse a mão da Lari lá trabalhando. Tá? O tecido vai se adaptando, vai envolvendo o material que você colocou ali para fazer pressão. Toda a face do sistema facial começa a responder, já começo a sentir minha perna mais solta, começo a sentir meu glúteo mais solto. É como se fosse uma injeção de relaxante muscular, assim, para o corpo todo. Depois eu vou para um segundo ponto, que seria entre o segundo e terceiro artelho, aqui, o dedo. Tá? E aí eu repito esse procedimento. Fico 1,5 minutos, vez por outra eu faço um pouco de cisalhamento, tá? E depois vou para o quarto e para o quinto dedo. E aí, mesma coisa, mexendo. Isso é uma sugestão. Lógico que existem variações que a gente pode incluir nisso. E o último ponto seria esse ponto. Deixa eu ver se dá para pegar aqui, ó. Tá? Mas é uma pressão muito suave. Eu não estou fazendo, deformando demais a bolinha, né? E para o cisalhamento, eu vou fazer uma dorse, à frente, para trás, à frente, que vai coincidir com o movimento da mão da Larissa, não é, Lara? Exato. Tô olhando aqui, eu tô achando incrível, Gê. Esse nosso casamento, olha. Exato, ó. Pessoal, observem bem o tornozelo e lembre dos pontos que eu trabalhei. Esse trabalho é muito complementar ao que a gente fez lá naquela parte do retináculo, vamos colocar assim, anterior, né? Aquela parte do bracelete mesmo, Isso. Junto com aquele abraçar que eu fiquei lá no tendão aquileu. Aí a G entra com a bolinha nessa estrutura, ele vai, ó, a mobilidade do tornozelo dela. Ótimo. Tá? Então, isso seria a sugestão para ensinar seu paciente a manter esse tecido trabalhado, né? Enquanto ele não está com a gente. Um outro trabalho é o de mobilidade do tornozelo, que provavelmente está comprometido nesses pacientes, né? Então, qual que é a novidade aqui, ó? Eu vou usar uma varinha que vai estar apoiada bem no comecinho aqui do calcâneo, tá? Não sei se dá para ver, vamos ver aqui. Dá para ver, tá ótimo, dá para ver sim, dá para ver sim. Isso. E esse bastão que vai ser uma referência para o meu joelho, tá? Eu não queria, mas eu vou ter que mostrar minhas canelas finas aqui. As tuas finas e as minhas gordas. Isso. Então, olha só que interessante, olha só que bacana. Eu vou fazer um trabalho de ganho de ADM aqui, ó, tá? Onde o meu joelho vai em direção ao bastão, tá? Mas a novidade fica por conta desse bastãozinho que tá aqui. Porque normalmente quando você faz sem, você vai e o calcanhar sai, tá? Isso, amiga. Isso, aham. Então, o paciente vai ter essa sensação de que o calcânio tem que crescer para trás, como se fosse o esporão da galinha, tá? Aquele quinto dedo da galinha lá, ó. Isso. Então, ele já vai sendo trabalhado com cisalhamento, né? Essa varinha já está fazendo um trabalho na fáscia e, ao mesmo tempo, ó, você está fazendo um trabalho de mobilidade. E esse trabalho de mobilidade vai ficar mais incrível ainda se você ensinar o paciente a levar o joelho reto, depois levar o joelho para dentro do bastão e depois levar para fora do bastão, tá? Isso. Perfeito, G. Perfeito. Então, isso seria
orientação, né, para autocuidado logo depois da sessão. Que horas são lá? 8h15 já, hein? Agora vai falar mais, amiga? Não, vou passar só mais um, que esse Tá. pode ser feito logo depois da intervenção manual, né? Então, esse aqui seria o seguinte, ó. Fica Você vai imaginar... passando aí para nós o quanto tu quiser. A gente aprende, adora. Então, olha só. Esse trabalho é um trabalho de intrínsecos do pé, né? É um trabalho que a gente chama como se o pé fosse uma taturana, tá? Ele tem que encolher de tamanho e avançar. Então, a ideia é como se o pé encurtasse pelo calcâneo, mantendo aqui os artelhos onde eles estão, ó. Relaxa. E ele vai caminhando, tá? Dá para entender? Dá. Ah, perfeito. Isso daí ajuda no efeito mulinete que a gente comentou no começo. Isso. É como se o pé fosse uma ventosa, né? Ele está sugando Isso. o chão, mas ao mesmo tempo ele tem essa intenção de ir para frente, tá? Depois vamos bater, tapotar o chão com a pontinha do pé, bater o calcanhar. Por quê? Porque a gente precisa que essas forças, essas reações, né? Deixa eu pôr minha carinha aqui agora. A ideia dessas pancadinhas é como se a gente estivesse desobstruindo os caminhos mais intrafaciais, né? Fazendo essa dissipação de forças por dentro também da face, né? Lógico, e ele complementa todos os momentos que a gente vem trazendo, né? Desde a parte passiva e a gente finaliza com essa parte, né? Onde a gente gera esse estímulo, né? Esse up na fáscia. Exatamente. Nossa, então, ficou ótimo, ótimo. Inclusive, trabalhando com os mecanorreceptores, né? Os próprios receptores. E dando mais atenção, ativando tudo. Então, acho que daí fechou, fica completo. Isso, nossa, ótimo. E pessoal, assim, ó, dentro da RMF, vocês imaginem que a G e eu, nós sentamos, unimos todas as nossas forças, o nosso conhecimento, e nós temos diversos momentos como esse que a gente veio dividir com vocês ontem, dentro da nossa plataforma de formação, né, Gê? Então, a gente traz intervenções para todas as estruturas, desde todo o segmento superior, todo o segmento inferior, aulas teóricas, a gente conversa, né? A gente explica como usar, a gente fala da avaliação, a gente fala de tornar como a gente coloca hoje no mercado o paciente autossuficiente, né? Para que o que a G mostrou, ele vai complementar, né? Boa parte do que foi mostrado vai complementar a intervenção passiva e ativa assistida, mas o paciente vai levar isso para casa. Porque ele tem que fazer parte da sessão e da reabilitação. Então, a gente se preocupa muito com isso. Então, quem, né, vier fazer parte da nossa família, vai ter lá dentro da plataforma tudo, né? Claro, aqui a gente fez pela live, né, pelo celular, mas a gente tem tudo muito bem gravado, muito explicado, né, Gê? Eu acho importante porque às vezes o pessoal pergunta, mas online, né, um trabalho... Gente, vocês vão conseguir captar toda a essência e mais um pouco, ver e rever quantas vezes vocês quiserem, treinar e ainda tem todo o nosso suporte, né, Gê? Então, essa é uma partinha, é um pouquinho, é um dos nossos protocolos, né, dentro da reorganização miofacial. Sim, tem a Nara e tem mais um rapaz perguntando, primeiro, se pode ser para pé cavo ou pé plano, mesma coisa, sim, tá? Isso é uma pequena sugestão dentro de tantos outros tipos de exercícios. E aí você pode também usar exercícios mais direcionados, de repente, para a correção de um pé plano, que a gente sabe que não é só lá no pé que está o problema, né? Uhum. Mas, enfim, usar para as duas situações, né? E o outro perguntando se pode fazer sentado ou em pé. Pode fazer sentado ou em pé. Uhum.
Isso, é. O Rian colocou aqui, ó, tem vários alunos da RMF, eu nem vi, pessoal. Ai, sejam todos bem-vindos. Ó, Helene, estou fazendo o curso, está realmente bem feitinho, mesmo online, é o mais legal que dá para fazer conforme consegue, mesmo que seus dias sejam corridos. A Ana, oi Ana, oi meninas. Ai, que legal. Muito obrigada por estar prestigiando aqui as nossas alunas queridas lá da reorganização miofacial, né? Isso Que aí. bom, que bom. Aí tem mais aqui, perguntou nódulos plantares, tipo de Scheuermann, né? Na fascite não devem ser desativados. Ah, tá. Aí a gente vai entrar numa questão, a Vitória falando que o curso é maravilhoso. Obrigada, Vitória. Um beijo, um beijo, um beijo. Quando a gente fala de ponto gatilho, a gente até comenta isso dentro das nossas aulas, a gente vai mexer no ninho de vespeiro, que né, é o ninho de vespeiro que fala, né? Porque assim, ó, o ponto gatilho, em primeiro lugar, ele tá lá no músculo. E a fáscia faz o apertamento desse ponto gatilho, né, Gê? Então, a fáscia pode ser a roupa apertada, que pode até vir a gerar um ponto gatilho. Mas qual o cuidado que a gente tem que tomar? Se ele está ativo ou ele é um ponto de compensação, que vamos chamar um tender point, né? Onde tem 1.500 nomes, mas pensa num ponto ativo e um ponto não ativo, para ficar mais fácil. Se o ponto está ativo, é uma ferida aberta, né? Vamos colocar assim, imaginem que é um ponto muito ativo, tem uma inflamação que está aguda. Então, a gente trabalha, só que com as cargas graduais, lentamente, entrando até porque a gente já trabalhou na inflamação aguda e mostrou resultados, tornando esse meio mais pró-resolutivo. Então, isso é muito importante da gente enaltecer aqui. Só que a gente tem que ter o cuidado que é o quê? É uma ferida aberta. Então, né, a gente vai com calma, muitas vezes também trabalha a vizinhança, né, Gê? Tenta dar conforto para aquela estrutura. Agora, os outros pontos, né? A gente vai direto, vai em toda a trama facial, sem sombra de dúvidas, tá bom? O pessoal tem bastante dúvida, né, com relação ao ponto. Só que a primeira coisa que a gente tem que saber é que o ponto está no músculo, né? Isso. É uma dúvida comum. O ponto gatilho, pessoal, ele está no músculo. O que a gente tem na fáscia são pontos de densificação, são grumos teciduais, né, Gê? Que podem ser... organizando a fáscia, você vai desativar esses pontos gatilhos, né? Exatamente, você vai, porque daí você faz o quê? Você dá liberdade tensional. E a fáscia não necessariamente é um ponto de tensão. Ela pode ter uma trama toda entrelaçada, né? Vamos pôr assim, uma canaleta, tem um nome que eu falo que agora eu esqueci. Mas enfim, tem uns grumos, isso. Eu não sei por que eu coloquei esse nome. Para mim fica muito claro na cabeça. Como se a gente tivesse uns grumos faciais mesmo, que a gente vai ter que trabalhar. Mas sim, você desapertando a roupa, automaticamente, pessoal, isso está mais do que comprovado pela ciência, tá? Você melhora a transmissão de força do músculo. Então, esse músculo vai trabalhar com mais funcionalidade, tá? Isso não é a Larissa falando, isso é a ciência falando, tá bem? Sim. E ele está perguntando, eu desativava muito ponto gatilho, depois da RMF desativo bem menos. Com certeza, que bom. Isso, que bom, que bom. E fiquem à vontade, se vocês quiserem associar, fazer um agulhamento para desativar esse ponto, usar outras técnicas que vocês já usam, sem problema, sem problema. Isso que a gente falou ali. A nossa intenção com a RMF é vocês terem uma ferramenta que é muito boa, modéstia à parte, né, Gê? A gente trabalhou muito para ela, tá? A gente estudou muito para trazer ela no mercado e vocês vão ter essa caixinha de ferramentas, na verdade, não é uma ferramenta que vocês vão abrir lá, vocês vão ter várias estratégias que vocês podem utilizar para todas as condições que o seu paciente apresenta. E um grande diferencial que nós temos na RMF é que nós trabalhamos em todos os momentos, agudo, subagudo, crônico, né? Todos os momentos que o teu paciente apresentar, dor aguda, dor crônica, inflamação aguda, inflamação crônica,
Então, a gente tem estratégias para vocês utilizarem todas essas condições, né? Se eu começo a falar, eu não paro mais, sou apaixonada. Que bom. Tá que bom, bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que Já vocês mandamos tenham. o recado de hoje. Já mandamos nosso recado de hoje. O carrinho vai fechar? Não, o carrinho não vai fechar. Só a promoção que vai acabar. A promoção, isso mesmo, exatamente, exato. Ali ele perguntou sobre as bandeiras vermelhas, né, Costa? Então, na verdade, até esse comentário das bandeiras eu vou trazer na aula, né, no nosso próximo encontro com o pessoal da RMF. Tem algumas condições que a gente não pode aplicar, que seriam contraindicações absolutas. Vamos colocar como bandeiras vermelhas mesmo dentro da RMF. Eu vou enaltecer uma, por exemplo, o teu paciente está com febre, né, Gê? Febre é um sinal, assim, de infecção, o corpo, ele está lutando contra algo, e como dentro da RMF a gente ativa muito, a gente modula tanto o meio biológico, quanto todo esse meio de resposta dos mecanismos endógenos da dor, da parte imunitária, né? Porque dentro da face a gente tem desde fibroblasto, todo mundo fala, fibroblasto. Não, a gente tem fibroblasto, a gente tem fasciocito, a gente tem mastócito, a gente tem adipócito. Então, a gente tem um caminhão de células que a gente ativa, a gente modula durante as nossas técnicas. Então, realmente terão algumas bandeiras vermelhas. Uma delas é se o teu paciente apresenta, né, um estado febril, nosso conselho é que ele não venha para a sessão. Mas são muito poucas, tá, Costa? Muito poucas mesmo. Porque, na verdade, você vai ver que dentro ali da cartela de opções que a gente vai estar proporcionando para vocês de intervenções, vocês vão ter momentos que vocês vão ver que vocês podem utilizar. Eu não posso utilizar nessa condição, mas eu posso utilizar essa nessa condição. Porque a face, ela é uma roupa como um todo, né? Como eu falei, dentro do livro, se você pega a dissecação da professora Carla Esteco, né? O último curso que eu fiz agora ali no Inter, ela dissecando ao vivo, é uma roupa, é isso aqui, ó, tá? É uma roupa como um todo. Então, se eu mexer aqui, se eu conseguir transmitir essa força por esse tecido... Gente, assim, ó, eu vou pedir uma coisa para vocês. Antes de dormir hoje, façam só a parte da bolinha que a G mostrou para vocês. Façam, tá? Num curso que a G e eu ministramos quando a gente começou esse nosso casamento profissional, eu me lembro que eu fui a modelo da bolinha dela, tá? Eu nunca me esqueço a sensação que eu tive com aquela bolinha. Porque façam, se conectem, mas não como a gente aprendeu, que hoje, graças a Deus, a ciência vem para isso. Não apertando, machucando, não. Deixa acoplar, pede licença, tá? Movimenta, faz esse cisalhamento, respira, puxa o ar, 1, 2, 3, segura uma apneia, 1, 2, 3, solta de 1 a 6. Façam só isso e depois contem para Vocês vão dormir melhor, só com certeza. Momentos específicos, cargas mecânicas específicas, é isso que a gente trouxe para vocês. Esse é o nosso maior diferencial. Tá bom, pessoal? Com certeza. Dando Muito parabéns, falei demais, né? Eu gostei dessa live, assim, da gente ficar mostrando coisas. Podemos repetir. Isso, podemos. E o Rian tá me escrevendo aqui em letras garrafais, pessoal. Só um minutinho, ó. Tá. É que pro nosso curso, tá, o pessoal que ainda tá na dúvida, né? Vem para a família RMF e hoje, até meia-noite, a gente ainda tem um desconto de R$500. Mas ele só vai até hoje, meia-noite. Tá bom? Então, aproveitem, pessoal. Vem estudar comigo e com a G, que a gente está aqui. E não pense que a gente só está empolgada hoje, não. Tá? Pode perguntar para os nossos alunos. Nós estamos empolgados todo dia. Deixa eu só responder mais essa aqui, olha. E se não tiver bolinha, pode substituir pelo quê? Por uma bola de meia. Faz uma bola de meia, tá? Isso. Exatamente. E até é bem legal, porque ela não vai ser tão dura quanto a bolinha de tênis. Para começar, também, se quiser, pode usar um limão, né? Um limão, é verdade. Façam e contem para nós depois. Por favor, respirem, façam as cargas em cisalhamento, se conectem com vocês.
deixa esse momento sustentado. É isso aí. Vocês vão ver, vocês não vão se arrepender. Um momento só da RMF, né, Gê? Falou. Obrigada, amiga. Tá bom? Obrigada, pessoal. Então Até tá. a próxima. Ó, o Rian colocou ali maiores informações, clica lá no link da nossa bio, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada, adorei. Tomara que o pessoal tenha gostado, né? Um beijo, amiga. Beijo. Beijo, Obrigada, amiga, tchau. mais uma vez, coração, tá? Muito obrigada pela Eu que companhia. agradeço. Um beijo. Tchau.